Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Chilique, Eduardo Bueno e a incapacidade para o debate crítico. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente manter e continuar o nosso trabalho. Lembrando também que a gente tem como meio de apoiar o canal o Pix, né? Tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo, e a gente também tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Tá quase chegando a 9.000, entra lá, tá aparecendo o QR Code aqui, link tá na descrição do vídeo e não perde nada. Camaradas, note, eu tava em São Luís do Maranhão, fazer atividade pelo Sindicato dos Bancários de São Luís do Maranhão, uma atividade maravilhosa. Conheci a Liberdade em São Luís, fui no Novo Quilombo, né? Ouvi um reguezinho, foi muito bom. Enquanto eu estava lá em São Luís, feliz da vida, porque, porra, São Luís é maravilhosa, né? Tem uns problemas, como toda cidade no capitalismo independente brasileiro, mas cidadezinha maravilhosa, muito bonita. A galera me manda um vídeo do Eduardo Bueno, né? Dando um chilique, delirando, babando, me atacando e por aí vai. E aí eu tenho algumas considerações para fazer, e como sempre eu não vou xingar ele de volta, não vou atacar ele de volta, não vou falar sobre aparência, eu vou fazer um debate teórico, perfeito? Vamos ver primeiro qual foi o chilique do Eduardo Bueno, o que foi que ele falou. Aí eu peço desculpas a vocês, assim, que é um conteúdo, assim, lamentável, assim, grotesco, é um conteúdo aterrador, mas vamos ter que mostrar isso, perfeito? Aí depois que a gente ouvir as barbaridades, a gente faz um debate teórico aqui de qualidade sobre o tema. Vamos lá. Sabe por que eu resolvi falar isso? Porque surgiu no Brasil uma figura constrangedora, patética, da qual não deveria falar, chamado Jones Mané. Jones Mané, que é, como já diz o próprio nome, um mané, né? Marxista-leninista, parece. Foi o Caetano que inventou ele. O Caetano é meu amigo, eu sou amigo do Caetano, venero o Caetano há anos, convivo, fui na casa, bababá, mas é impressionante o que o Caetano já disse, de merda, tipo eu, né? Quer dizer, eu já disse muito mais e eu nunca fiz tudo que o Caetano fez pelo Brasil. E é impressionante o número de nulidades que o Caetano alçou ao estrelato momentâneo, inclusive várias músicas, cantoras e músicos que eu acho horrorosos. E que o Caetano, nas suas idiosincrasias, e ele pode tudo, porque ele é o Caetano, né? Inventou. Ele inventou esse Jones Mané, que é o Fordo. É o Fordo. Ele é um gordo forte. Estou falando de gordo porque é o seguinte, primeiro que eu sou politicamente incorreto, e comigo não tem gordofobia, porque eu venero o João Gordo, eu era amigo do Jô Soares, eu tenho um monte de amigos gordos maravilhosos. Mas daí tem o gordo, que nem se assume como gordo, e fica malhando na frente do espelho. Vê as fotos dele, quer dizer, não vê porra, né? Mas ele posta assim, isso aqui, ó, isso aqui é que é músculo, isso aqui é um tríceps. Vai dizer que eu errei? Não, é que o meu bíceps é tão grande que é um tríceps. E aí eu vou cantar pra ele. É assim, ó. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on, but we don't have a thing going on. Não tem nada entre nós. E nem vai ter depois disso. Só tem entre tu e mim. Porque tu é um recalcado, porque tu é limitado, porque tu não é nada, porque tu não é ninguém, porque tu é um fordo. E ainda tem aquela, something is happening, and you don't know what it is, do you, Mrs. Jones? Esse Mrs. Jones Mané tem um canal no YouTube, na qual ele diz assim, Eduardo Bueno deseduca. Eduardo Bueno está equivocado. Eduardo Bueno errou. Eduardo Bueno está equivocado. Eduardo Bueno errou várias vezes. Agora, Eduardo Bueno deseduca. Você que me para na rua todo dia e diz, porra, passei no vestibular. Aliás, lamento. Por tua causa. Tu mudou a minha vida. Tu mudou o meu jeito de ver história. Você que leu meus livros. Invada as redes de Jones Mané e destrua essa... Nem vai lá ver. Tô brincando de verdade. Só queria te dizer que nesse momento em que o Donald Trump toma o poder, nesse momento em que... Preste atenção nisso aqui, em especial. Essa aqui é uma das partes mais importantes. Preste atenção nessa fala aqui. E Eduardo foi lançado à presidência, não sou eu, pelo Steve Bannon. Nesse momento que o Milley quer acabar com menção a feminicídio. Nesse momento em que essa escumalha da direita fascista, flertando com o nazismo, se creio, está em campo. Esse patético desse fordo, esse patético fordo que pousa de si mesmo na frente do espelho, marxista-leninista, o cara se diz marxista-leninista. Ele acha que o alvo sou eu. Ele é um otário, né? Ele quer se consagrar em cima de um luminar que nem Eduardo Bueno, mas não passarão, nenhum deles passará, porque é Viva Zapata, Viva Zapata. Isso aqui é quase publi, porque é de um restaurante, fui lá
jantar, achaquei a camiseta dos caras e disse, eu vou fazer um programa sobre a esquerda, porque esse é um programa, claro, tu sabe, eu sou de extrema esquerda, sempre fui, chama Tangá, tem um nome lá, Tangá, na rua Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre, olha que publi, melhor restaurante mexicano do planeta, viva México, viva Eisenstein, viva Pancho Villa, viva Emiliano Zapata, viva a Revolução Mexicana, e é isso aí, tá? Então acorda, desperta, abre os teus olhos. Como? Seguindo sempre, cegamente, o canal Buenas Ideias. Não esquecendo desse advérbio de modo, siga-me cegamente, porque você também não sabe para onde está indo, nem eu. Tchau! Pois é, gente, foi esse episódio aí. E a gente tem várias coisas para falar. Antes de entrar num debate mais teórico, vamos fazer algumas considerações. Primeira consideração que eu sempre faço, que é, algumas pessoas dizem que eu brigo muito, que eu treto muito com as pessoas e tal. Para mim, é claro e evidente que ciência e concepção teórica, que política se faz com disputa e que é parte da produção científica, é parte da disputa de consciência, a crítica pública, o debate público. O debate público, ele precisa ter argumentos. Eu nem sou do tipo que é muito sensível e que fica triste se alguém for mais duro, mais irônico, nem sou. Eu só acho que é obrigatório ter argumentos, né? É comum, principalmente figuras acadêmicas, coincidência ou não, a maioria branca, a maioria do Sudeste brasileiro e por aí vai, me atacarem sem argumento. Porque, veja, o problema em si não é necessariamente o ataque, viu? A pessoa pode fazer um ataque, por exemplo, se você considera que alguém é seu adversário, eu acho muito tranquilo você tratar ela com toda a dureza que você acha que um adversário merece. O problema é quando não tem argumentos. Isso acontece com certa frequência. O Eduardo Bueno, neste episódio, ele não usou um argumento sequer. Veja, ele gravou um vídeo de quase 30 minutos. O vídeo é falando nada, com porra nenhuma, o conteúdo inteiro. Quando chega aos 26 minutos, ele começa a me atacar diretamente e ele não tem um argumento, né? Ele não dá nenhum elemento para você dizer, por exemplo, que a crítica que eu fiz aos vídeos deles estão erradas. Ele faz ataque pessoal, ele fala do meu corpo, ele me xinga, ele é elitista, ele é mais um dos que tem ciúme do Caetano Veloso, porque aqui, só um parênteses rápido, eu já falei isso várias vezes, veja, eu sou muito grato ao Caetano Veloso pela projeção que ele me deu. Tanto a entrevista que ele fez comigo no Mídia Ninja, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, quanto o episódio que ele me citou em plena Rede Globo, né, que deixou a galera maluca em 2020, isso me ajudou, sim, a ter projeção. Eu não sou fã do Caetano, quando eu conheci não era porque eu não cresci ouvindo Caetano Veloso, né? Se eu fosse me emocionar na hora de conhecer alguém, me emocionaria, sei lá, conhecendo o Dexter, conhecendo o Mano Brown. Porra, foi muito foda quando eu conheci o Gog, tomei café da manhã junto com o Gog lá em São Paulo, e eu fiquei, caralho, todo mundo café da manhã com o Gog. Enfim, questão de referência de você, o que é que você cresceu ouvindo, o que é que você cresceu tendo como um espelho, inspiração e tal. O Caetano nunca foi minha referência, nunca teve no meu ambiente cultural de crescimento. Sou muito grato ao Caetano. Eu não fiquei emocionado num dia que eu conheci o Caetano, mas um bocado de gente que endeusa o Caetano até hoje não aceita o Caetano ter me citado de maneira positiva, né? Eduardo Bueno é um desses casos. Então, veja, o Eduardo Bueno não fez um argumento, um argumento sequer. E aí eu chamo a atenção para vocês que é, veja, eu não sou permitido dar esses chiliques não, viu, gente? Se eu desse esses chiliques, minha vida estaria acabada, né? Então, o César Callejon pode dar aquele chilique que ele deu querendo vender Corolla. O Juca Kfouri pode vir com aquela grosseria de me mandar estudar, dizer que eu preciso conhecer história. O Luiz Felipe Miguel pode me chamar de bombadão stalinista e publicar foto minha sem camisa. Essa galera pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Se fosse eu que tivesse essa postura de xingar os outros, de falar do corpo, de se eu ficar xingando, sei lá, falando que o Eduardo Bueno é velho, que é não sei o quê. Eu nem faço isso, viu, gente? Enfim, essa de passagem. Mas se fosse eu fazendo isso, minha vida pública acabava. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muita gente usa uma perspectiva de uma retórica, né, de quinta categoria, que é assim: a extrema-direita crescendo e seu foco é atacar o Eduardo Bueno, é atacar a esquerda. Veja, primeiro, crítica é diferente de ataque, né? Isso que o Eduardo Bueno fez é um ataque. Por que é um ataque? Daí não saiu nenhum argumento. Daí não tem nada que contribua para um debate teórico e político. Daí você não tira nada
que não um ataque. Então veja, se você não gosta de mim, concorda com isso, parabéns. Mas você concorda com uma forma de interação no debate público que não tem argumento, é meramente ataque. Você não pode discordar do bolsonarismo, né? Você não pode cobrar que o bolsonarismo pare de ficar fazendo mentira, fake news, ataques, difamações e tal, porque se você acha normal que o debate público seja preenchido por ofensa, por xingamento, por ataque pessoal, por falar do corpo dos outros, sabe? Você precisa ser coerente com a sua percepção. Mas aí veja, gente, meu canal existe há mais de 5 anos. Já tem mais de 1000 vídeos publicados. Sabe quantos vídeos eu soltei fazendo uma crítica ao Eduardo Bueno? 2. Agora presta atenção, tem 3 vídeos no meu canal criticando o Eduardo Bueno, só que um deles foi um vídeo no canal do Gustavo Gaiofato. Aí depois eu subi para o meu canal, porque era isso, já estava gravado, eu estava dando muito acesso, vou subir para o meu canal. Então assim, em mais de 5 anos de canal, com mais de 1000 vídeos gravados, eu gravei 2 críticas ao Eduardo Bueno. Axel, bota aí na tela os 3 vídeos, por favor. Um é sobre o cangaço, um é sobre Prestes e um é a live com Gustavo Gaiofato. Beleza? Beleza. Nenhum desses vídeos é recente. O mais recente, na tela parece que foi gravado há 1 ano, mas foi quase 2 anos. Eu ainda morava no centro da cidade, na Avenida Guararapes. Foi em 2023. Então, eu passei 2024 inteiro sem falar do Eduardo Bueno. Durante 2024, o Eduardo Bueno me citou, me atacando 5 vezes nos vídeos dele. Todas as vezes a galera me mandou, só que eu não quis responder, deixei pra lá, foda-se. Porra, tô brigando aqui contra a austeridade, tô brigando contra a privatização de presídio, tô brigando em defesa do BPC, tô fazendo um debate, divulgação aqui do marxismo, tô lançando um livro e tal, vou estar dando cartaz pra Eduardo Bueno, enfim. Então, o Eduardo Bueno me cita muito mais do que eu cito ele. Alguém pode dizer assim, ah, Jones, mas o Eduardo Bueno nunca fez react. Beleza, porque não é a característica do canal dele. Ele me cita muito mais. E aí, veja, esse negócio de dizer assim, ah, não, mas a extrema-direita, Milley, Trump e você atacando a esquerda. Veja, não é ataque, é debate. Isso por um lado. Por outro lado, esse é um argumento covarde mobilizado para negar o debate. Dado que o Eduardo Bueno, durante o governo Bolsonaro, gravou vários vídeos atacando a esquerda, atacando os marxistas, atacando os comunistas. O Eduardo Bueno, há anos, no canal dele, Buenas Ideias, ataca as esquerdas. Então, peraí. Então ele pode atacar as esquerdas e aí não importa. Quando o Trump era presidente no passado, o Eduardo Bueno soltou vídeo atacando as esquerdas. Aí o Trump é presidente, aí o Bolsonaro é presidente, aí o fascismo está ascendendo na Europa, ele pode atacar as esquerdas. Mas se alguém responder, isso aí é condenado em nome de uma unidade de esquerda. Peraí, pô, sabe? Vocês percebem que isso não faz sentido? Aliado a isso, esse argumento é perigoso, porque, beleza, a situação é muito preocupante no mundo com o crescimento da extrema-direita do fascismo. Precisamos nos unir. Beleza, nos unir para onde? Nos unir em que caminho? Nos unir com que tática? Com que estratégia? A gente só vai clarificar isso a partir do debate de ideias, a partir da crítica, da autocrítica, da contestação, da reflexão. Não existe isso, porque algumas pessoas que se consideram de esquerda acham que o caminho para enfrentar a extrema-direita é se unir para aplicar um programa neoliberal e privatizar presídio. Eu sou contra. E aí? Nós do PCBR somos contra. E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente clarifica essas posições? Como é que a gente deixa claro qual é o caminho que cada um acredita para enfrentar a extrema-direita? É claro que isso não impede unidade de ação, isso não impede ações comuns, mas existem caminhos diferentes para enfrentar a extrema-direita. E citar a existência da extrema-direita para negar o debate não faz sentido, beleza? Então, 2 considerações. E eu reforço, gente, só pense o seguinte. Você que acha que eu brigo muito, que não sei o quê, veja, eu tenho vários defeitos, muitos defeitos mesmo, mas assim, ninguém pode me acusar, isso eu tenho certeza, de falta de argumento. Não quer dizer que meus argumentos são sempre bons. Não quer dizer que meus argumentos estão certos, presta atenção. Quer dizer que ninguém pode me acusar de falta de argumentos. Quando eu me proponho a debater alguma coisa, eu apresento argumentos, perfeito? Imagine, veja, não importa se você gosta de mim ou não, só peço por favor, imagine se fosse eu que tivesse este tipo de comportamento. O que é que aconteceria comigo? Eu só peço isso pra você, sabe? Nem precisa refletir muito, só imagine se fosse eu que gravasse um vídeo e passasse 2 minutos xingando, agredindo a pessoa, inclusive falando do corpo dela. O que é que aconteceria, beleza? Agora vamos aqui fazer um debate teórico. O que é que deixou o Eduardo Bueno puto, de verdade? O Eduardo Bueno, ele se caracteriza
por uma produção histórica que trata a história como uma mera curiosidade. A história como um conjunto de anedotas. É basicamente um tipo de ensino de história que faz muito sucesso em cursinho pré-vestibular e se contenta em decorar fatos, decorar cronologias, decorar consensos gerais sobre alguns processos históricos. Então, assim, você decora que hoje, no ensino de história, nos livros didáticos, por exemplo, sobre o governo Vargas, a síntese é que o governo Vargas era um governo autoritário e que era um governo que promoveu a modernização, a industrialização do Brasil, reprimiu os comunistas, acabou com a democracia e garantiu direitos trabalhistas. Então você decora isso, você decora datas, você decora uma cronologia e você adocica isso com eventos engraçadinhos, com eventos curiosos. Então, não, a amante do Vargas, a Aimee, como é que o Vargas fazia para se encontrar com a amante? Não, o Vargas queria reprimir os comunistas, foi fazer uma reunião com a Fiesp, com a burguesia de São Paulo, e a burguesia de São Paulo não queria saber de comunista, só queria acabar com o direito trabalhista. Não, porque o Vargas, quando ia sair numa foto, ele ficava num banquinho para parecer mais alto junto aos ministros e tinha que tirar foto não mostrando o pé. Então você coloca pitadinhas de curiosidade, coisa engraçadinha, putariazinha, coisa engraçada e tal, e circula e vende bastante porque você lê como se fosse algo leve, porque na prática é leve. Leve por quê? Porque isso não chama você a pensar. O que é que significa isso? Vejam, no estudo histórico existe uma coisa chamada historiografia. Então, ficando no exemplo ainda da Era Vargas, existem correntes interpretativas diferentes sobre o que foi a Era Vargas no Brasil, né? Essas correntes interpretativas diferentes, elas partem do manejo de fontes diferentes, do marco teórico diferente, de um marco político-ideológico de compreensão da realidade diferente. A partir do momento que você se debruça sobre uma análise histórica, você pega um livro, por exemplo, se esse livro for honesto e ele se propor a apresentar as principais correntes historiográficas e dizer claramente qual é a corrente dele e por que ela está certa, isso vai demandar necessariamente com que você pense. Perfeito? Com que você forme seu próprio juízo, com que você questione se o argumento, ou melhor dizendo, no plural, os argumentos usados são bons ou não, se estão corretos ou não, se a análise das fontes foi boa ou não, se a posição do autor ou autora em determinadas polêmicas é correta ou não. Eu, por exemplo, gravei recentemente um vídeo, né, sobre a coluna Prestes e tal, bota aí na tela, Maxwell, por favor, em que eu recomendo o livro da Anita Prestes, sobre a coluna Prestes, o livro publicado pela Boitempo Editorial. Eu comento neste vídeo que a Anita faz uma coisa que eu acho maravilhosa. Ela bota nos anexos dos livros uma parte dos documentos que ela analisou. Então ela bota lá vários manifestos feitos pelo movimento tenentista e pela coluna Prestes. Então, é o tipo de livro que a autora, não só ela apresenta todo o debate teórico, as polêmicas, o caminho que ela segue, o marco teórico metodológico e tal, como ela coloca os documentos, que com aqueles documentos você pode, inclusive, trabalhar os mesmos documentos que a autora e discordar da análise dela, com argumentos, né? Dizendo assim, ó, a leitura que a Anita Prestes faz dos documentos não está correta por causa disso, daquilo, outro e tal. Perfeito? Este tipo de análise histórica, aliás, isso que é a ciência da história, veja, demanda reflexão, demanda pensar, demanda trabalho, demanda chamar o leitor, a leitora, para ter uma posição ativa e não só passiva, para você se inserir naquela construção histórica, você se inserir naquele debate e você formar o seu próprio juízo. A partir do momento que você se acostuma com isto que é a ciência da história, né, um dos seus aspectos fundamentais, você começa a achar publicações como as do Eduardo Bueno, né, vulgo Peninha, ou o canal no YouTube dele, como algo vulgar, como algo banal, como algo simplesinho, que sim, é útil para você passar no vestibular. Por quê? Embora o Enem tenha mudado um pouquinho isso, o vestibular, grosso modo, tradicionalmente, ele não pede capacidade analítica. O vestibular, para a disciplina de História, ele pede basicamente a decoração, o decoreba. Ele pede que você saiba o que se considera os grandes marcos, por exemplo, da história do Brasil, que episódios
você consiga resumir do ponto de vista cronológico e dos principais acontecimentos, dos principais fatos da história do Brasil e que você domine mais ou menos os consensos que estão ali colocados sobre esses acontecimentos, né? Então, por exemplo, o golpe empresarial militar de 64, né? O que foi que aconteceu? Como é que chegou o golpe? Por que teve o golpe? Lá, 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 lá. É isso que um vestibular, grosso modo, pede. E isso é parte até do processo de aprendizado, porque, assim, na escola é normal que o ensino de história tome alguma dimensão, não em sua totalidade, alguma dimensão de decorar, de aprender a fazer uma cronologia, aprender a resumir o que se entende como fato histórico e por aí vai. Mas o processo de aprendizagem exige que você não só consiga decorar fatos históricos, como você aprenda ou entenda no essencial como se constrói a leitura do que é um fato histórico, como se consolida na memória de um determinado povo, uma determinada época, o que é um fato histórico, por que algumas coisas são consideradas fatos históricos ou não, por que a leitura dos fatos históricos muda, como é que muda, qual é a dinâmica de pesquisa, sabe? Coisas desse tipo. O Eduardo Bueno, ele é um típico manualzinho que faz graça, que adocica isto com anedotas, com historinha, que, veja, tem o seu valor. Eu acho que para quem não tem contato nenhum, por exemplo, com leitura, com literatura, com debate sobre história brasileira, pode ser uma introdução interessante. Qual é o problema? O Eduardo Bueno, ele faz isso, mas ele se acha intelectual. E aí ele não aguenta questionamentos. Os 2 vídeos que eu gravei, que deixaram ele puto da vida, lembrando, viu? Todos os vídeos, mais de ano, mais de 2 anos já. Um vídeo é sobre o cangaço e outro vídeo é sobre Prestes. Eu não vou resumir tudo aqui não, eu só quero levantar 2 questões para vocês. Veja. No vídeo sobre o cangaço, o Eduardo Bueno, ele parte de uma análise moralista e ahistórica e anacrônica, quer dizer assim, a esquerda adora Lampião e o cangaço e eles eram assassinos. Veja, que Lampião e o cangaço matavam gente, isso é um fato. Então você pode fazer um debate, quem mata gente é assassino, beleza. Só que isso não explica, preste atenção, porque historicamente, tanto na cultura popular das regiões do Nordeste. E aí pense, por exemplo, na expressão da literatura de cordel, pense nas cantigas populares, nas festas, no folclore, enfim, na própria tradição oral. Isto não explica por que Lampião e o cangaço foram apropriados como elemento de valentia, de coragem, de admiração, de rebeldia. Perfeito? Então, assim, você fazer um debate moralista. Lampião era assassino e a esquerda gosta de Lampião, a esquerda gosta de assassino. Não responde porque, na memória popular do Nordeste brasileiro, a imagem do cangaço e de Lampião em particular, pensado como o maior símbolo da história do cangaço brasileiro, é majoritariamente positiva. Majoritariamente positiva. Isto não explica como, também, em diferentes setores da sociedade brasileira e mundial, a visão dos cangaceiros sempre foi muito lida por uma perspectiva de esquerda, de justiça social, de rebeldia, de contestação. Então, se você vai para os debates da Internacional Comunista lá em Moscou, na União Soviética, no começo dos anos 30, presta atenção, tinha debates de comunistas brasileiros e comunistas russos colocando o cangaço como uma força que poderia ser trazido para uma revolução brasileira para enfrentar o latifúndio. Os cangaceiros estavam se radicalizando para pegar em armas contra o latifúndio, né, contra os grandes fazendeiros, numa perspectiva de reforma agrária. Isso era verdade? Não. Agora, isso foi na Internacional Comunista nos anos 30, século 20, beleza? Aí mais de 50 anos depois, tá Chico Science e Nação Zumbi lançando o genial álbum Da Lama ao Caos, em que a imagem dos cangaceiros também é lido como um aspecto de contestação social, de crítica, de rebeldia, de radicalidade. Meu irmão em Cristo, o que é que existe aí que explica que desde a Internacional Comunista, nos anos 30, até jovens do subúrbio, né, da periferia e de bairros de classe média da região metropolitana de Recife, nos anos 80 e 90,
há uma imagem do cangaço que é uma imagem como um movimento contra os poderosos, contra as oligarquias, contra a dominação. Veja, fazer um debate meramente moralista, Lampião matava gente, Lampião, os cangaceiros praticavam estupros, matavam crianças, veja, tudo isso é verdade. Mas isso não explica a construção da memória histórica. Isso não explica o debate historiográfico em torno do cangaço. Vocês entenderam? Foi basicamente esta uma das críticas que eu fiz ao vídeo do Eduardo Bueno. Eu disse assim, ó, bicho, seu vídeo é ruim porque você faz uma análise meramente moralista e você não dá as ferramentas teóricas para as pessoas pensarem, ó, bicho, por que existe historicamente uma tendência a ler o cangaço como um movimento de rebeldia, de contestação, de crítica social e tal, que aqui tem um longo debate se era ou não. Eu acho, inclusive, que fazer a pergunta se o cangaço era um movimento de justiça social é anacrônico porque desconhece o que era a realidade do Nordeste brasileiro no final do século XIX e começo do século XX. Mas tudo bem. Então, fiz essa crítica, por exemplo, citando nomes como Darcy Ribeiro. No Povo Brasileiro tem um comentário de Darcy Ribeiro sobre o cangaço, que é fantástico, maravilhoso, né? O Eduardo Bueno, ele não consegue responder a um questionamento sobre esse. Sabe por quê? Porque se ele tentasse responder a esse questionamento, ele teria que mostrar algo muito simples, que é mostrar para o seu público que nos vídeos dele, e inclusive nos livros, ele não apresenta a história como uma ciência. E aí, veja, apresentar a história como ciência não significa dizer que a escrita tem que ser chata, tem que ser intragável, tem que ser indigesta, tem que ser difícil de entender, não. Eu acho, por exemplo, que no meu livro Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução, a escrita não ficou indigesta, não ficou insuportável, não ficou chata, ficou muito tranquila e gostosinha de ler, eu acho. Quem julga, evidentemente, são vocês, né? Mas o Eduardo Bueno, se ele entrasse num debate sobre historiografia, sobre construção de memória e sobre como se constrói uma memória sobre um fenômeno histórico, inclusive de baixo para cima, uma memória à revelia do poder político oficial, ele teria que mostrar para o público dele que esse é o tipo de debate que ele não faz, porque ele vê a história como um conjunto de fatos, de decoreba, de anedota e de piada engraçadinha. Mesma coisa, no vídeo sobre Prestes, Eduardo Bueno, ele reflete uma tendência que é dominante na historiografia brasileira, principalmente a partir dos anos 80, que é tratar Prestes como um imbecil, né, como um burro, como um tosco, como um animal. E aí, veja, eu fiz um questionamento, fiz vários, né? Mas um deles é dizer o seguinte, bicho. E aí, reparem comigo como é uma pergunta bem simples de se fazer. Vem cá, esta narrativa de que Prestes era um imbecil, era um burro, era um tosco e não sei o quê, ela tem um problema. Por quê? Prestes vira uma das maiores figuras políticas do Brasil nos anos 20, com a coluna Prestes, em que, sobre a liderança de Luiz Carlos Prestes, são derrotados mais 18 generais brasileiros. Então, assim, o cara vira uma figura nacional liderando um movimento guerrilheiro, até então o maior da história brasileira, derrotando 18 generais. Perfeito? Então, já começa aí. Então, o cara é burro, é ignorante, é um imbecil, não sei o quê, não sei o quê. E o cara foi, basicamente, na história da República Velha, o maior líder militar insurgente. Né? Ninguém conseguiu liderar uma rebelião que foi no fundamental militar, como foi a coluna Prestes, tão exitosa como Luiz Carlos Prestes. Então assim, né? Aí beleza, aí Prestes vira uma figura política nacional. Aí Prestes passa anos 20, anos 30, anos 40, anos 50 e anos 60 como uma das mais importantes figuras políticas do país e me parece isso inquestionável, nos anos 30 e nos anos 40, a maior figura política do país ao lado de Getúlio Vargas, e aí por campos políticos diferentes, né? A partir dos anos 50, você tem o surgimento de novas lideranças, né? E aí com destaque para o João Goulart e o Leonel de Moura Brizola. Então, tem ali um campo político mais tumultuado, depois Miguel Arraes, JK se consolida como não uma liderança popular, mas muito mais uma liderança institucional, mas enfim. Mas fato concreto é que Prestes fica dos anos 20 até os anos 70 uma das maiores figuras políticas do país. Aí vem cá, como é que o cara é um imbecil, é um tosco, é um burro, é um irracional, é não sei o quê,
E é isso mesmo, o cara passa mais de 40 anos com protagonismo na vida política brasileira, protagonismo central, enquanto líder político e líder militar. Peraí, pô. Veja, vocês percebem que essa narrativa não cabe? Tem um problema aqui. Um problema aqui. Como é que supostamente o cara é um tosco, é um burro, é um imbecil, é um escroto, é um ignorante, é só coisa negativa, não é isso? Só coisa negativa. Mas como é que essa figura que supostamente só tem aspectos negativos passa mais de 40 anos como uma figura central da cena política brasileira, inclusive com uma liderança de massas espetacular? Vamos lá, gente. Entende? Que a coisa não orna, a coisa não bate. E aí é claro que o Eduardo Bueno também não consegue responder isso. Porque o Eduardo Bueno, ele é incapaz, pelo que mostrou até agora, de fazer um debate que chame uma reflexão real sobre as construções históricas que a gente tem consolidado. Então ele é incapaz de pegar um consenso dominante, como esse consenso de que Prestes era um péssimo líder político, era um ignorante, era um péssimo formulador teórico e por aí vai, e se perguntar, mas vem cá, este consenso está certo? Porque como alguém consegue ser supostamente um completo incompetente e ser uma das maiores lideranças políticas do país por mais de 40 anos? Não orna. E aí, isso faz com que o Eduardo Bueno ele entre em choque. Por que ele entra em choque? Aqui eu entro nas considerações que eu julgo mais importantes. Veja, o Brasil, ele foi um país, como diria o Clóvis Moura no Rebelião das Senzalas, que fez a independência sem abolir a escravidão e aboliu a escravidão sem fazer a reforma agrária. Essa brilhante síntese do Clóvis Moura, né, que está no Rebelião das Senzalas, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, chama a gente a pensar a construção da transição do Brasil da situação colonial para o capitalismo dependente, uma construção que foi feita sem uma reforma nacional popular, sem uma revolução nacional popular. Então aqui a construção da nacionalidade brasileira se fez no fundamental de cima para baixo. Não é que não teve lutas de baixo para cima, tivemos várias. Infelizmente, boa parte delas foi derrotada. Dentre outros aspectos, foram derrotadas porque foram lutas que tiveram um caráter muito mais local do que nacional. A repressão era nacional, mas o caráter da luta era muito mais local, perfeito? Isso cria uma sociedade profundamente autoritária nas suas relações sociais. Isso não é por causa de herança cultural portuguesa, não é nada disso não, é porque no processo histórico-político de transição da sociedade colonial para a sociedade capitalista dependente, a gente não conseguiu impor ainda de baixo para cima uma remodelação democrática, ou como diria o Florestan Fernandes, uma revolução democrática da sociedade brasileira. Há vários exemplos na história em que, mesmo mantendo o capitalismo, acontece uma revolução democrática de baixo para cima que muda em vários aspectos as relações entre as classes sociais no capitalismo, como está posto. Então, o caso do México, por exemplo, a Revolução Mexicana foi em muitos aspectos uma revolução democrática que fez com que também em muitos aspectos a sociedade mexicana fosse mais democrática do que a brasileira. Não estou falando aqui democrática do ponto de vista de questão eleitoral, não. Estou falando do ponto de vista das relações sociais mesmo. Né? Assim como a sociedade venezuelana, com o processo liderado pelo Hugo Chávez, e aqui não fique dando chilique falando do Maduro não, viu? Eu tô falando dos últimos 20 anos do processo que foi iniciado com o Hugo Chávez. Ela passasse por uma revolução democrática em vários aspectos, como, por exemplo, o acesso à cultura, sejam mais democráticos na Venezuela do que no Brasil. Perfeitamente. Uma das características dessa transição histórica da sociedade colonial para dependente, mantida no fundamental até hoje, é um caráter muito aristocrático, muito hierárquico, muito incapaz de relações entre iguais na empresa, na universidade, na igreja, na família, na associação de moradores e tal. É muito difícil no Brasil, das características históricas do nosso desenvolvimento capitalista brasileiro e o próprio resultado concreto da luta de classes nos momentos decisivos da história, você estabelecer relações democráticas, relações igualitárias mesmo entre pessoas com posições hierárquicas diferentes. Então, é quase impossível na sociedade brasileira você, por exemplo, está cursando a universidade, está fazendo uma graduação, um mestrado, um doutorado, você discordar do seu professor, você discordar do seu orientador.
quem aqui frequenta a universidade sabe que é o fim do mundo, é que é melhor não, né? Assim, tem certas figuras que se você fazer uma crítica a ela, você nunca mais publica em editora X ou Y. Você nunca mais publica numa determinada revista. Você nunca mais é chamado para determinado seminário, para determinado congresso, sabe? Então aqui no Brasil há uma dificuldade muito grande de fazer um debate de ideias franco, aberto. Veja, alguns países da Europa Ocidental há um costume que é muito saudável, inclusive, que é o orientando criticar na sua tese de doutorado a obra do seu orientador. Que legal! Porque a ideia da ciência não é acúmulo, não é avanço do conhecimento, não é avançar a fronteira do conhecimento, nada mais natural do que o orientando se propor a superar a obra do seu orientador. No Brasil, isso é impensável. É impensável, né? E aí o orientador ele já vai dizer assim: ei, matar o pai primitivo é um caralho, ele vai querer matar o filho com tijolada, né? Então há uma dificuldade. Isso se reflete na universidade, isso se reflete nos partidos políticos, isso se reflete nos grandes meios de comunicação e tal, de lidar com críticas. De tratar a crítica como uma disputa de argumentos, como uma disputa de ideias. É claro que o debate teórico não é só uma mera disputa pura de ideias e argumentos, tem performance, tem jeito de falar, tem vários aspectos também que compõem isto, né? Mas, no fundamental, a disputa teórica deveria ser isso, uma competição para ver quem tem os melhores argumentos, as melhores posições, quem consegue defender melhor suas posições. Mas isso é muito difícil de se fazer. É por isso que é tão comum ver acadêmico dando chilique quando recebe uma crítica. É por isso que o Eduardo Bueno não achou algo bizarro lançar esse vídeo. Porque isso é algo que coaduna muito com o que é a tendência antidemocrática típica do processo histórico no Brasil de você encarar um debate teórico. Então, veja, ele acha que é um absurdo, provavelmente porque ele é mais famoso, porque ele vendeu mais livro que eu, imagino, eu fazer uma crítica a ele, percebe? E aí ele não vê constrangimento nenhum em, ao invés de responder um debate teórico, ele sair me xingando. É normal. E aí não tenha dúvida que se ele fosse um professor universitário e eu fosse aluno dele, ele me reprovaria de disciplina, tentaria cortar minha bolsa, entende? É isto. É isto. Há uma tendência aqui e as pessoas estarem desacostumadas com o debate teórico, desacostumadas com a ideia de que é possível, inclusive, você concordar com a crítica e você não achar a pessoa um imbecil, uma burra. Você pode, por exemplo, achar que um autor X, um autor muito bom, muito qualificado, mas você vê uma crítica a ele, achar que aquela crítica está correta, mas isso não desabona toda a obra do autor, da autora, percebe? Recentemente, ainda, quando eu estava em São Luís, eu divulguei uma entrevista do Nelson Werneck Sodré sobre o tenentismo. Inclusive, divulguei na minha lista de transmissão no Zap Zap, viu? Então, quem está nessa lista de transmissão, por exemplo, recebeu esse conteúdo. Bota aí, Maxwell, mais uma vez o QR Code na tela do vídeo da lista de transmissão no Zap. E aí, eu coloquei na descrição deste vídeo, né, eu dizendo que Sodré é o maior historiador brasileiro do século XX. Eu tô convencido disso. Aí alguém falou assim, mas Jones, como é que tu diz que o cara é o maior historiador brasileiro do século XX e tu discorda da tese dele sobre feudalismo no campo brasileiro no século XX? Veja, gente, vocês conseguem entender a partir desse exemplo anedótico? Veja, o fato de eu achar o cara o maior historiador brasileiro do século XX, né? Historiador que viveu no século XX, não me impede de discordar dele. E o fato de eu discordar dele não faz com que necessariamente eu ache ele um merda. Vocês entendem? Como é difícil na cultura brasileira a gente compatibilizar isso. Veja, eu acho Nelson Werneck Sodré brilhante, genial. Para mim, o melhor historiador brasileiro que produziu durante o século XX. Isto não faz com que eu concorde com tudo da obra de Sodré e também não é nenhuma contradição eu afirmar que o cara é o maior historiador brasileiro do século XX e eu discordar de cabo a rabo da tese dele sobre o feudalismo no campo brasileiro. Percebe? Não deveria ser um negócio simples de entender? Então, o chilique do Eduardo Bueno, além de ser uma expressão claríssima de elitismo, de racismo, de dificuldade de lidar com a crítica, e alguém que veio do Nordeste, porque esse é um fator muito importante também, né? Parece que cala fundo no coração de algumas pessoas o fato de eu ser de Pernambuco, né? De ser nordestino, ter esse sotaquezinho maravilhoso, lindo, gostoso. Aí parece que quando escuta no ouvido a crítica, parece que dói mais no coração, né? Impressionante, né? Mas enfim, além de tudo isso, tem um elemento que é um problema crônico aqui do Brasil, que a gente precisa resolver ainda, que é
fazer uma revolução cultural para criar um verdadeiro ambiente científico no país. A gente, no Brasil, não tem um verdadeiro ambiente científico, dado que não existe ciência sem crítica. É claro que isso passa também por políticas de governo e tal, mas isso passa fundamentalmente de uma reorganização da sociedade brasileira de baixo para cima, para que passe a ser normal um debate saudável com discordâncias, com críticas, com questionamentos, e que isso não faça você malquisto, perfeito? E aí, é curioso, né? Porque eu lembro, como se fosse hoje, eu lembro a primeira vez que eu vi o José Genuíno falando sobre mim, acho que foi em 2021, 2022. Eu já tinha feito várias críticas públicas ao José Genuíno pelo passado dele, né? O papel que ele teve transformar o PT no que virou. E aí o Genuíno me elogiou, falou que gosta muito de mim, que eu estudo bastante, que ele valoriza isso, que é importante estudar, que é importante se formar, não sei o quê. E aí eu lembro que eu fiquei espantado. Veja como é a coisa. Até eu que advogo um debate crítico, uma confrontação de ideias aberta, eu fiquei espantado com uma pessoa que eu já critiquei me elogiar. Vocês entendem como isso está entranhado na nossa cultura? Então veja, eu não quero xingar o Eduardo Bueno, eu não quero atacar ele de volta, eu só quero usar esse episódio para chamar a atenção para mais um desafio que a gente tem no âmbito da luta de classes no Brasil, e das transformações que a gente precisa fazer no nosso país na perspectiva da Revolução Brasileira, da conquista do socialismo, né? Porque sim, Eduardo Bueno, eu sou marxista-leninista. A gente tem uma tarefa de fazer uma democratização de alto a baixo desta sociedade para quebrar esses padrões hierárquicos autoritários que estão tão entranhados e criar a possibilidade de um verdadeiro ambiente científico no país. O Alberto Guerreiro Ramos, um livro clássico, A Redução Sociológica, recentemente publicado pela editora Ubu, ele está lá nos anos 50 fazendo esse debate. E aí, claro, ele dá um foco muito maior na questão do colonialismo cultural. Ele não usava esse termo na época, né? Mas é disso que ele está falando, na questão do colonialismo cultural e na questão do academicismo. Academicismo, anos 50. Mas assim, ele também roça com isso, né? Essa incapacidade de sobreviver bem com a crítica, sabe? Florestan Fernandes, né, que teve um debate muito interessante com o Guerreiro Ramos nos anos 50, nos anos 60, vai estar lá nos anos 80 fazendo uma reflexão parecida, um desses aspectos, ó, democratizar a universidade não significa só mudar a forma de ingresso, acabar com o vestibular, ampliar o número de vagas, de bolsa, contratar mais professor, passa também por uma transformação radical, né, no âmbito das relações sociais na universidade e amplio no mercado editorial, no mundo da cultura. A gente precisa fazer com que deixe de ser normal a pessoa que se acha uma sumidade, tratar como uma ofensa moral, um crime de honra, receber uma crítica teórica. Perfeito? Veja, isso é uma tarefa muito importante e que a gente pode, na medida do possível, exercitar desde já. Tratar como normal o debate teórico, tratar como normal a crítica, tratar como normal a contestação, tratar como normal a contestação. Dizer que sim, a ciência avança com crítica, com enfrentamento, e não só as ciências humanas não, a ciência como um todo, ela avança com crítica, com contestação. O objetivo de toda pessoa que vai ser um bom cientista na sua área é se apropriar do estado da arte, no essencial, do conhecimento acumulado até agora e buscar superar esse conhecimento. Para fazer isso é com crítica, é com contestação. Perfeito? Por fim, é também uma tarefa nossa, e eu estou dedicado a isto, cada vez mais superar essa coisa de pensar a história brasileira como um decoreba acrítico, normalmente de viés conservador. O Eduardo Bueno tem uma historiografia de viés conservador, né, como um decoreba acrítico que é adocicado com historieta, com causo, com pitadinha engraçada, com sacanagemzinha, né? Como se a história brasileira fosse uma diversão, fosse um livro de Harry Potter. Veja, gente, história brasileira é algo muito sério, é objeto da luta de classes, é aspecto de processo de dominação política, é parte da construção da identidade nacional brasileira, da nossa visão enquanto povo brasileiro, o que particulariza o Brasil no mundo. Para contar isso, para construir isso, parte-se de uma perspectiva de disputa do que é a história brasileira. A história brasileira pode ser gostosa de estudar, pode ser interessante, mas isso não nega a seriedade. O Eduardo Bueno não é um cara sério, ele não é um cara com capacidade de contribuir mesmo para um pensamento crítico sobre a história brasileira. Ele não é um cara que vai lhe ajudar a refletir sobre os destinos do país, no passado, no presente e as perspectivas de futuro. Quando alguém revela isso, ele vai dar chilique. Então,
Pô, Eduardo, você pode me chamar de gordo, pode me chamar de mané, eu não vou fazer isso de volta. Eu quero só dizer para vocês que pensem a história brasileira de maneira crítica, que não achem que a história brasileira é esse decoreba que a gente aprende no pré-vestibular. Ó, decora isso aí para passar no vestibular, depois esqueça, viu? Vamos trabalhar a história de maneira séria, de maneira crítica, né? Pensar as correntes historiográficas, pensar o debate sobre as fontes, os diversos marcos teórico-metodológicos, os diversos interesses de classe que jogam ali na disputa pela história brasileira. Porque, como eu já disse em vários livros meus, existe uma luta de classes pela história e pela memória. Então, Eduardo Bueno, eu lamento que você se comporte como um adolescente tardio e um adolescente imbecil, né? Porque nem todo adolescente faz esse tipo de presepada. Então, um adolescente tardio, imbecil, pode me xingar, é isto. Quando eu achar que seus livros não, né? Porque, enfim, seus vídeos merecem uma crítica, eu vou fazer de novo. Garanto a você que eu não vou estar lhe xingando, não vou estar falando do seu cabelo, do seu corpo, do seu nariz, da sua boca, de que porra foi, não. Eu vou fazer o debate de ideias, fazer a crítica teórica. Se você quiser responder dando outro chilique, veja, no fundo, embora eu ache triste, tem uma coisa que eu vou confessar para vocês que me deixa um pouco envaidecido. Que é muito raro, acontece, presta atenção, não tô dizendo que nunca aconteceu não, mas é muito raro eu receber um questionamento que seja uma resposta teórica, né? Normalmente as minhas críticas teóricas e políticas são respondidas com um chilique. Eu acho que isso mostra que tendencialmente a qualidade dos meus argumentos está saindo boa, porque ele não tem capacidade de responder, né? Então talvez, acho que isso seja um sinal positivo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.